Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiano Oliveira. Eu vou mostrar para vocês hoje um trade realizado pela nossa equipe no pregão de 6/10 de 2010 na Petrobras. Bom, vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico da Petrobras, período diário. Vocês podem observar que desde aqui do mês de agosto a Petrobras está toda enrolada, toda consolidada, não está conseguindo desenvolver uma tendência clara. E após a capitalização, ela começou a subir gradativamente, porém devagar, deixando aqui para a gente esse topo de 27,95. No dia seguinte, ela deixou aqui um padrão de indecisão, que é o candle da mulher grávida, do Arami. No candle seguinte, ela tentou romper esse topo e não conseguiu, deixando então um candle invertido, que é um sinal bastante forte para a gente de reversão de tendência. No pregão de 5/10, ela já cedeu bastante, porém não fechou na mínima do dia, segurando aqui nas médias do gráfico diário. Okay? No pregão de hoje, ela abriu já bastante fraca, já perdendo a mínima de ontem, e a gente conseguiu então realizar esse trade. Vou passar para o gráfico de 5 minutos, para vocês poderem visualizar de forma mais clara. Vocês estão vendo aqui então o gráfico de 5 minutos da Petrobras. Observem que ela, já na abertura, ela rompeu a mínima de ontem, certo? Que era este valor aqui, 26,76. Então ela já abriu, já no terceiro candle, fazendo mínima do dia em relação a ontem, já sinalizando uma possível venda para a gente. Ela então corrigiu, porém ficou muito longe das médias, tá certo? A grande questão é que ela corrigiu aqui no valor de 26,32. Como a gente sabe que o valor da oferta era 26,30, então esse número ficou bastante forte na Petrobras, ou seja, com certeza muitas pessoas colocaram o seu stop ali no 26,30 ou iriam zerar a operação se a Petrobras perdesse os 26,30, porque esse é um valor onde muita gente está comprado em função da oferta. Então a gente optou por entrar na operação quando ela perdeu aqui os R$ 26,30, certo? Vendemos a Petrobras quando ela perdeu os R$ 26,30, neste momento aqui. Então vamos colocar a venda aqui. Então vendemos ela aqui no 26,30. Aqui está. Vendemos no 26,30 e como a gente não tinha um sinal nas médias, a gente precisou colocar o nosso stop sempre nos candles anteriores dos 5 minutos. Tá? Então, inicialmente, o nosso stop estava aqui, 26,38. Okay? Então a gente estava correndo esse risco de 8 centavos. Se ela rompesse este candle aqui, a gente iria zerar a posição. Bom, foi rompido os 26,30, disparou um monte de stop. No candle seguinte, ela parou um pouquinho para pensar e logo na sequência ela voltou a cair forte, já deixando para a gente mais um stop aqui no 26,31. Okay? Aqui o nosso risco já era mínimo, a gente estava vendido em 26,30 e o nosso stop era 26,31. Conforme o trade foi desenvolvendo, a gente foi baixando o nosso stop cada vez que o fundo dos 5 minutos era rompido, cada vez que o candle dos 5 minutos era rompido. Então rompeu aqui de novo, nosso stop 26,29, rompeu aqui de novo, nosso stop 26,16, finalmente rompeu aqui, o nosso stop era 26,11. Okay? Neste momento, a gente zerou metade da nossa posição. Okay? Então a gente tinha vendido no 26,30 e zeramos metade da nossa posição aqui no 26,11. Ou seja, o trade já era ganho, o trade já estava ganho, tá certo? Uma vez que metade da posição já tinha sido realizada com lucro. Quando isso aconteceu, a gente jogou o nosso stop aqui para o 26,31. Como vocês podem acompanhar nas nossas aulas, como vocês já sabem, quando um suporte é rompido, ocorre a inversão de polaridade, ou seja, aquele suporte vira resistência. Então a gente entendeu que o 26,30
Como era um suporte, uma vez que ele foi rompido, ele virou resistência. Então a gente deixou o stop aqui no 26,31. O ativo corrigiu, não rompeu o nosso stop e voltou a cair novamente, certo? A gente segurou esse trade então até o final do pregão, zerando a posição aqui no leilão de fechamento, que foi 25,86. Aqui neste ponto, ok? Então foi um trade aí do 26,31 até o 25,86, então são 45 centavos, que representa aí quase 2%, 1,7%, certo? Então foi um belíssimo trade, um trade vendido, ok? Utilizando a nossa ferramenta da venda descoberto, e a gente usou como ferramenta, como técnica, como setup, o rompimento de um importante suporte da Petrobras no gráfico diário, ok? Lembrando que a gente pode e deve utilizar essa técnica de colocar o stop sempre no candle anterior de 5 minutos, quando a tendência é muito forte ou quando o nosso risco é muito alto, ok? Quando o papel corrige nas médias e dá um sinal de venda, o stop deve ser colocado aqui no topo, conforme indica o nosso setup. Agora, quando a gente opera um rompimento, a gente não pode simplesmente colocar o stop aqui em cima, porque o risco seria muito alto em relação ao alvo pretendido, certo? Então a gente vai ajustando sempre o nosso stop pelos 5 minutos e zera metade da posição. Uma vez que a metade da posição está garantida, a gente pode trabalhar com a outra metade de forma um pouco mais segura, um pouco mais tranquila. Okay? Lembrando que também nós utilizamos a corretagem variável com desconto, o que nos permite zerar a posição em quantas ordens a gente quiser. Ou seja, a gente não está pagando por ordem enviada, a gente está pagando pelo volume total. Certo? Então, se a gente tivesse que zerar, aí, por exemplo, 10 kg de Petrobras, a gente poderia zerar em 10 ordens de 1000 papéis ou em 100 ordens de 100 papéis, porque o custo para a gente seria o mesmo, uma vez que a gente utiliza a corretagem variável. Espero que vocês tenham gostado da operação. Um grande abraço e até a próxima.